Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. E estou aqui para anunciar a paz. Eu anuncio a paz. Precisamos anunciar a paz, porque a paz, ela é algo importantíssimo para a vida de cada pessoa. Então, a paz, tem muita gente que espera que a paz venha de cima para baixo, venha de outras pessoas, venha que a paz vem das autoridades, né? Mas a paz, ela precisa, meus irmãos e irmãs, começar em cada um de nós. Se eu escolher proclamar a paz, espalhar a paz, se o meu vizinho escolher amar e proclamar a paz, e isso for espalhando a paz, logo teremos paz. Então a paz, ela precisa de cada um de nós. Hoje eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz paz, porque é uma palavra verdadeira, não tem dolo, é a verdade sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o que Deus tem para cada um de nós. E quando a gente compreende o que Deus tem para nós, a gente consegue viver a paz que o próprio Deus tem. É um Deus de paz. É um Deus de paz. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 29, Jesus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Há mais de 2 anos, Jesus, em meio à multidão, porque as multidões seguiam Jesus, a Escritura nos revela isso. Ele olhou para aquela multidão, olhou para aquelas pessoas, e ele viu naquelas pessoas que elas estavam carregando fardos que elas não poderiam sustentar. Era um fardo pesado, e isso estava sobrecarregando elas. Literalmente não era fardo, né, que a gente coloca nas costas, mas eu acredito que esse fardo é pior do que esse fardo que carregamos nas costas. Imagine vocês, quando a gente está carregando um fardo, um peso, seja lá um fardo, um saco, um peso nas costas. Quando a gente joga ele, a gente sente um alívio. Por exemplo, esses dias mesmo eu fui pegar um saco de cimento, e um saco de cimento pesa 50 quilos. Então eu peguei e senti que ele estava pesando em mim. E, né, se eu ficasse ali muito tempo com esse saco de cimento, eu não ia resistir. Mas quando eu peguei o saco de cimento e joguei ele, eu senti um alívio daquele peso que estava me sobrecarregando. Então, existe pesos que na vida das pessoas que
são as preocupações, né? Então isso atinge, aí vem angústias, tristeza, e isso pode atingir todo mundo, pode atingir a criança, pode atingir o jovem, o adolescente, pode atingir o adulto, pode atingir o idoso, e o idoso ainda mais, né? Que é muito tempo de vivência, anos e mais anos, e anos e mais anos vai acumulando coisas, e isso vai sobrecarregando as pessoas. Atinge pobre, atinge rico, então atinge a todos. Então Jesus faz esse convite a todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ele não está excluindo o rico da salvação, não. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele faz inclusão de pessoas. Mas quando eu pego as coisas que eu tenho em meu coração, que eu quero conquistar, isso é muito bom. A gente ter vontade de conquistar as coisas e traçar planos e conquistá-las. Mas a gente não pode deixar que essas coisas que a gente conquistou nos enchem o coração de orgulho, de egoísmo e nos deixa individualistas. E a isso sobrecarrega as pessoas. Então aquilo que elas conseguiram, ou que deixou de conseguir, né, também sobrecarrega as pessoas. Quando eu coloco toda a minha esperança nessas coisas terrenas. Então Jesus viu aquela multidão e ele percebeu naquela multidão que elas estavam bem pesada, carregando peso que elas não podiam carregar. E ele faz esse convite àquelas pessoas: vinde a mim, todos que estáis cansados. Todos estavam cansados ali e estava sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, isso foi há mais de 2 anos, há mais de 2.000 anos, melhor dizendo. Perdão pela falha. Esse mesmo convite está sendo feito hoje por Jesus. Eita! E no mundo de hoje, na geração de hoje, parece que necessitamos mais ainda desse convite. Não basta sermos inteligentes, ou um psicólogo formado, especialista, ou um psiquiatra, para reconhecer que as pessoas estão carregando fardos, meus irmãos, que elas não conseguem, que elas não podem ou não podem carregar, e está sobrecarregando elas, e isso está levando elas, meus irmãos, a tomarem medicamentos. Claro que em algumas vezes, né, alguns problemas hereditários, a gente precisa realmente tomar, e a gente precisa procurar ajuda médica quando nós não estamos mais conseguindo nos controlar com as nossas enfermidades. Eles estão aí para nos ajudar, os especialistas, e Deus permitiu que eles estivessem aí para nos ajudar. É uma graça de Deus, a gente deve buscar.
Mas a gente também deve cortar o mal pela raiz. A gente deve nos perguntar o que está nos causando essa ansiedade, essa insônia, e cortar o mal pela raiz. Porque eu posso tomar vários remédios, mas se eu não cortar o mal pela raiz, aquele mal vai ficar sempre indo e voltando. Não é verdade? Então Jesus faz esse convite, ainda hoje. Sabemos que Jesus, ele foi entregue pelos fariseus ali, e pelos escribas, aos romanos. Ele foi crucificado, e foi morto, e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ainda permaneceu aqui na terra por 40 dias, e muitas pessoas viram ele, homens e mulheres, e ele subiu aos céus, e hoje se encontra lá à direita de Deus, a do Pai, aquele que enviou ele à terra. E ele veio, né? Quando ele estava morrendo na cruz, ele não estava morrendo porque ele devia, ele não estava pagando uma pena porque ele devia. Não, ele não tinha nenhuma culpa. Ele foi injustamente julgado e condenado, mas ele estava morrendo pelos meus e pelos seus, pelos nossos pecados, meus irmãos. E parte dos nossos pecados é que nos sobrecarregas. Não estou falando aqui que é o nosso pecado que está causando a minha enfermidade, não. Mas parte do que a gente passa realmente vem daquilo que a gente faz, que a gente pratica. Porque há uma consequência em tudo que a gente faz. E essas consequências, elas vão se acumulando ao longo dos dias, ao longo dos anos. Se a gente não for excluindo esses problemas, eles vão nos achatando, sobrecarregando. Por exemplo, o celular, quando a memória do celular está muito cheia, o que começa a acontecer com o celular? Ele começa a ficar lento, ele começa a travar, até desligar. Com a gente não é diferente, meus irmãos. A gente vai acumulando coisas, e isso vai nos acarretando, vai pesando em nossa alma, em nosso corpo. Isso vai nos derrubando cada dia. E aqui tem um convite, meus irmãos, maravilhoso para a gente. Jesus está convidando eu e você, está nos convidando a ir a Ele e descarregar tudo nele. Olha que maravilha, descarregar tudo nele, porque Ele consegue carregar, Ele carregou já isso tudo, quando Ele morreu naquela cruz. Eu não sei qual é a sua preocupação agora, a sua ansiedade, mas coloque as suas preocupações em Jesus, as suas angústias em Jesus. Ele consegue sustentar. E quando eu vou para Jesus e eu vivo para Jesus, o fardo dele, como ele disse aqui no versículo 30, é leve. O fardo dele eu consigo carregar, porque é leve. Ele faz esse convite a cada um de nós, E quando a gente tem certeza que Ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, o que acontece? Eu sinto uma felicidade que o mundo não consegue explicar.
O mundo não consegue explicar. É uma felicidade que não depende das circunstâncias dos dias. É uma alegria que vai te incomodar o tempo todo. Mesmo, como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a ser alegre na fartura e na falta. Eu aprendi a ser alegre sendo liberto e sendo preso, no frio, no calor, com roupa, sem roupa, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Jesus faz esse convite a você. Eu não sei o que você está passando nesse momento agora, mas Jesus quer te ajudar a carregar esse fardo, meu irmão e minha irmã. O que falta para você entregar a sua vida a Jesus? Aceitar o convite dele, vinde a mim? O que falta? O que está te prendendo? O que não está deixando você ir para ele? Liberte, meu irmão. Pede força a ele para te libertar. Porque isso que está te prendendo está sobrecarregando você. E muitas pessoas estão perecendo. E elas não têm ouvido esse convite. Vinde a mim. Todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Então que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Eu sou apenas aqui um instrumento de Deus. Não quero aqui glória nenhuma para mim, nada. Eu só quero compartilhar, anunciar a paz. Vou fazer uma oração e orar por nós. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai, tem pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, eu não sei o que elas estão passando nesse exato momento, Senhor. Mas seja lá o que for, Deus, tenha misericórdia. Ajuda, Senhor, a cada um a entender, Senhor, e a receber esse convite, Pai. Ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém.